Esta semana, Ricardo Araújo Pereira declara-se taticista. João Miguel Tavares sente-se desbloqueado e Pedro Mexia considera-se inacreditável. Está reunido o programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer. Quando o silêncio ocupa a cidade, algo fantástico acontece. O que é esse amor? Surge um novo mundo para descobrir. Chegou o novo Toyota CHR Plus, um SUV 100% elétrico com até 607 km de autonomia. Descubra a confiança elétrica do novo Toyota CHR Plus em toyota.pt. Ora viva, sejam bem-vindos no final de uma semana em que Donald Trump esteve quase a conseguir um acordo de paz com o Irão, quase a bombardear as infraestruturas civis iranianas e quase a enviar o vice-presidente para conversações no Paquistão, mas nada disso aconteceu e o ultimato dado pelo presidente norte-americano ficou sem efeito, uma vez mais, embora o Estreito de Hormuz, que estava aberto há um mês, continue fechado em consequência da guerra. Vamos falar disto, claro, e de taticismos vários, com protagonismo socialista, tanto em Portugal como em Espanha. Mas, para começo de conversa, o Ricardo Araújo Pereira é investido desta vez no cargo de Ministro do Pacote. E ainda há solução para o pacote, Ricardo Araújo Pereira? Oh, Carlos, não sei por causa dos trabalhadores, essa raça maldita, pá. Estamos a falar da intenção do Governo de alterar a legislação laboral, embora não tenha conseguido o acordo que desejava ter na concertação social. Agora, ainda vai haver uma reunião suplementar, daqui por 2 semanas depois da UGT ter chumbado, uma vez mais, por unanimidade, aquilo que está em cima da mesa. O que é que falhou? Falhou, Carlos, falharam os trabalhadores. Os trabalhadores têm esta idiosincrasia muito característica, que é estarem contra um pacote que lhes retira direitos. E eles, enfim, ninguém estava à espera desta. Eles não gostam disso. Não gostam de ficar com direitos reduzidos, quer no âmbito da parentalidade. É mais dinâmica. Mais dinâmica, exatamente. Eu acho que o problema é esse. É como... Porque tem havido várias perspectivas sobre o assunto, que é nós temos praticamente pleno emprego, não é? Não há, uma das coisas boas do país é não haver um desemprego alto. E por isso, se toda a gente tem emprego, é a lei da oferta e da procura. Se o bem é escasso, é muito caro. Se toda a gente tem, é uma coisa, vamos apertar com eles, porque isto que eles têm não vale grande coisa. E, portanto, quer do ponto de vista das horas de trabalho, ou seja, fazer retroceder as 40 horas para 50, quer das coisas da parentalidade, porque fala-se muito que nós temos um problema de natalidade, não é? Produtividade. Sim, de produtividade também temos. Mas a produtividade, sabes que eu acho que a produtividade é uma coisa curiosa. Eu não tenho a certeza se não tem mais a ver com os empresários do que com os trabalhadores. Porque lá fora toda a gente diz, os trabalhadores portugueses, meu Deus. Isso eu concordo. São muito produtivos. Não faz muito sentido que um trabalhador seja um calão aqui e depois dá 2 passos, passa à fronteira e é um trabalhador excelente. Talvez o problema seja esse. Não sei, é que, por exemplo, já em relação aos empresários, aos grandes CEOs, isso não se ouve lá fora. E às vezes até ouve-se e recebem grandes prémios e depois descobre-se que afinal não são assim tão bons como parecia. Já tem acontecido. O Primeiro-Ministro espera que esta nova reunião, que será a última, não me lembro da expressão exata, acho que era ânimo partidário, uma coisa assim, que não seja que a Central Sindical, a UGT, que é a única com quem o Governo quis conversar. Exatamente, mesmo assim não deu. Sim, eu acho que a tradução é não se ponham com as vossas fitas. Quer dizer, porque para a próxima, eu imagino que no próximo pacote laboral nem a UGT seja convidada. A CGTP, pronto, são muito façanhudos. Desta vez já disseram, olha, estes nem vale a pena virem. Mas, não sei se era até uma coisa elogiosa para a UGT. Os senhores convosco dá para trabalhar, sim senhor, dá para conversar.
Ao que parece, também não dá. O Governo já avisou que sem acordo avança com a proposta para o Parlamento, onde já se sabe que o PS vai votar contra. Pode a AD, para obter o voto favorável do Chega, Pedro Mexia, e uma vez que o PS vai votar contra, para o pacote laboral passar, é preciso o voto do Chega, poderá a AD vir a fazer ao Chega concessões que não fez à UGT na concertação social? Politicamente pode, mas enfraquece a seriedade do Governo nestas negociações. Por exemplo, a questão da CGTP. O Governo até pode ir com o estado de espírito. O Governo também tem estado de espírito, não somos só nós. Pode ir com o estado de espírito, que é um estado de espírito que a experiência confirma que não vai haver acordo com a CGTP. Mas esse não é o ponto. O ponto é que as centrais sindicais, ambas, têm que estar presentes numa negociação séria. Portanto, mesmo que o Governo ache que não vale a pena, isso pode-se dizer de muitas coisas e as pessoas seguem as regras normais de participação política. E eu sou defensor da concertação social, é um mecanismo que não é unânime, particularmente à esquerda, que acha que, de certa forma, pode substituir-se ao poder da Assembleia da República. Eu acho que é uma boa ideia, mas como tantas boas ideias, nem sempre funciona. Agora, o que não é possível é dizer que o GT, que tem, de facto, uma propensão negocial histórica mais acentuada, que a UGT está a fazer exigências inaceitáveis e as mesmas exigências, ou parecidas, tornarem-se aceitáveis em sede parlamentar, neste caso com o Chega. Não é por ser com o Chega, pode ser seja com quem for. Ou seja, uma reivindicação que o Governo considera inaceitável, é inaceitável, seja quem a peça. Mas tu ouviste qual é que era uma das reivindicações do Chega? O André Ventura... Não, mas houve. Sim. O André Ventura já veio dizer que estava disponível para conversar, se não chegarem a acordo, e tem a seguinte reivindicação. Baixar a idade da reforma. Epá, foi isso que me disse. Portanto, vamos ver como uma nova bandeira do Chega. Baixar a idade de reforma, que é mesmo aquilo que a gente está a precisar em Portugal. Mas tem a ver com a habitual sensibilidade socioeconómica do para Chega. Ele é ótimo, é uma coisa que os reformados vão adorar ouvir, ou aqueles que estão a chegar lá. Mas quer dizer, isso é uma coisa impensável em Portugal. Parece que ali na zona do Bom Barral há quem esteja a tratar desse assunto. Não sei se viram a reportagem desta semana da SIC, de uma médica que manda para a reforma dezenas de pessoas. Sim, muito interessante. Por um estipêndio de 1.000 euros. 1.000 euros para todas as pessoas. É um bom preço. Vi um programa que falava sobre isso, Viste. Também, exato. Sim. Mas eu vi a reportagem mesmo. Certo. Sim. Então, territorialzinho. Era só para assinalar o Carlos. Não sei o que é que ele estava a fazer no domingo à noite. O que é que pode haver de mais interessante? Tu tens um lado de Nuno Rogério, que é... Eu, no outro programa que tenho, vou dizer isto. Como eu disse bem aqui há 2 semanas. Voltando ao pacote laboral, António José Seguro disse na campanha presidencial que sem um acordo na concertação social vetaria as alterações às leis do trabalho. Em que medida é que agora, como Presidente da República, Seguro está amarrado a esse compromisso eleitoral, João Miguel Tavares? E, com isso, comprando uma guerra com a direita, se caso a legislação laboral seja aprovada no Parlamento. Ou isso ou perdendo a face. Só há duas hipóteses. Mas ainda há aqui um aspecto igualmente engraçado, que é ele também está a ter problemas com a esquerda. Porque não é só com a direita. Alegadamente a pressionar muito a UGT para aceitar o acordo. Exatamente, está a pressionar a UGT para chegar a um acordo, para ver se não embate logo de frente com o Governo. Não lhe está a apetecer nesta altura. Mas isso também lhe dá autoridade. Dizer, não foi por mim, eu tentei... Sim, mas não é uma boa posição, porque é uma promessa eleitoral. Não estou a dizer que seja. Vamos a ver, em abstrato... É uma promessa eleitoral. Em abstrato é uma promessa absurda, porque tu não podes dizer aquilo, porque é um grande trunfo que a própria UGT tem de negociação. E, portanto, é uma coisa que, evidentemente, António José Seguro não deveria ter dito em campanha eleitoral. Então, porque já sabe que... Do ponto de vista negocial... Do ponto de vista negocial, mas do ponto de vista político, se ele acha... A reforma laboral, pelo menos aquela das condições que estava na altura em que isso se falou nas presidenciais, inaceitável, sim, acho que foi bom ele ter dito isso. Não, mas a questão é que não foi isso que ele disse. Claro que embaraça o acordo
com o GT que tem esse triunfo. Mas não foi isso que ele disse. Ele não disse, tendo em conta as condições que existem neste momento, eu vou chumbar se não chegar. Não, ele disse que chumbava se não houver acordo na concertação social. Mas ele disse, com base naquilo que eu sei, chumbo, com base naquilo que eu sei sobre o que é reforma laboral. Sim, mas entretanto houve uma grande evolução das próprias negociações. Pode chegar ao ponto dele achar que isto agora já está bom, mas a UGT continua a dizer que não. Se ambos concordam que houve uma grande evolução. Está bem, mas o António José Seguro pode achar que houve uma grande evolução. Ou seja, ele pode até achar que isto agora já é mais ou menos equilibrado, mas como está preso a uma promessa eleitoral, ter que chumbar. Mas António José Seguro está em condições de comprar essa guerra com o Governo? Quer dizer, eu acho que está, porque a popularidade neste momento de António José Seguro é muito maior do que a de Luís Montenegro. Ele está em condições de comprar esta guerra. Não devia ter feito naquela altura, mas é aquela altura. António José Seguro foi apoiado pela tal direita dita passista logo no início, foi uma coisa muito visível. Ele depois teve uma entrevista com a Ana Sá Lopes em que se recusou a dizer durante imenso tempo que era de esquerda, uma coisa parva mesmo, não há uma outra expressão. Toda a gente sabia de onde é que ele vinha, mas ele evitou dizer a palavra esquerda e a partir de um certo momento, quando chegou também a segunda volta, ele teve de dizer qualquer coisa de esquerda. Exatamente, teve de dizer qualquer coisa de esquerda e a coisa de esquerda que disse foi isto. Agora não lhe dá jeito. Vamos ver como evolui. Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de Ministro do Pacote. Quanto ao Pedro Mexia, quer ser desta vez Ministro do Algodão. E o que é que o teste do algodão, neste caso, permite avaliar, Pedro Mexia? Tive muitas insónias na última semana, isto não é um boletim clínico, é só para explicar que passei muitas horas a ver, tanto na televisão como na net, audições parlamentares no Congresso, no Senado americano. E quero falar do modo muito significativo de seguidismo. Pior. Que detectou na administração Trump. Sim, porque, enfim, evidentemente que os nomeados pelo Presidente eram candidatos a cargos muito diferentes, quer hierárquicos, quer setoriais. Mas os democratas iam com uma pergunta engatilhada, que é, no fundo, era o tal teste de algodão. Era quão credível é esta pessoa? Ou quão canino é na sua fidelidade a Donald Trump, faça ele o que fizer? Que era uma pergunta muito simples, que é quem é que ganhou as eleições que foram ganhas pelo Joe Biden? Quem é que ganhou as eleições? E não houve nenhum dos que eu visse que fosse capaz de dizer foi Joe Biden. Os que manifestaram mais boa vontade disseram a seguinte frase: bem, foi aquele certamente que o Congresso deu posse. Não, mas quem foi? Não, foi a pessoa que... Mas, portanto, foi Biden que ganhou... Essa discussão foi decidida pelo... Não são capazes de dizer o básico. Atenção, há escrutinadores, políticos locais, governadores do Partido Republicano a dizer é mentira, não houve fraude. Quer dizer, há sempre fraudes no país daquele tamanho. Não houve fraudes que alterassem o resultado final nessas eleições. E, portanto, essa é a prova de que aquelas pessoas, aliás, vimos nas horríveis declarações parlamentares desde o JFK Jr. até como é que ele se chama? A Pam Bondi e até, enfim, outras pessoas que são cães de ataque ou são incompetentes, clamorosos, e todos fazem aquela jura de sangue. É como se... E alguns deles estão a ser cortassem o dedo. Eu acho que as nomeações são... Eles cortam o dedo e depois juntam os sangues na sala oval. Porque os sangues é a sua mão. Mas não sou capaz... todo o trumpismo é baseado na adesão a uma mentira metafísica quase, sem provas, sem evidência, como se diz agora. É um salto de fé. É um salto de fé. Não, mas não é um salto de fé. Não quer dizer que eles tenham fé nisso. É a submissão total a Donald Trump, que é a submissão total a uma mentira. Esta semana, Trump suspendeu uma vez mais à última hora a contagem decrescente que estava em curso para um regresso à guerra, um regresso com os prometidos ataques devastadores ao Irão. Que concessões terá obtido o presidente norte-americano por parte dos iranianos para, uma vez mais, mudar de ideias, Pedro Mexia? Eu acho que há cronómetros do atletismo que têm menos trabalho do que os countdowns do Trump. O Trump não tem ideia nenhuma sobre... É muito claro, aliás, não é o primeiro presidente americano que não tem ideia do que fazer depois de uma ação militar, não é? O Iraque foi, em grande parte, isso.
Portanto, tudo aquilo é feito ou de caprichos, ou de navegação à vista, ou de, por exemplo, dizer que o adversário, isto é, o negociador também, em termos de cessar-fogo, diz coisas que o próprio Irão, neste caso, diz que não disse. Eu não vejo nenhum problema. Mas neste caso é uma coisa muito portuguesa ao mesmo tempo. Sim. É aquele agarrem-me senão eu mato. E depois agarrem-me. Mas depois não acontece nada. Porque, por um lado, já aconteceu muita coisa, mas por um lado, neste caso não aconteceu nada. Há duas coisas. Há um fator externo e um fator interno. O fator externo tem a ver com as veleidades de mudança de regime no Irão que ele tinha, foram eliminadas pelo facto de ele ter eliminado, como ele candidamente contou... obliterado. Não, mas matou todas as pessoas, ou seja, matou as pessoas com quem era possível falar. Aí ele disse assim, até com um ar meio divertido, olha, nós tínhamos outras pessoas para lá, mas também os matámos. E, por outro lado, não houve um levantamento popular no Irão. E, do ponto de vista interno, a guerra é impopular e as coisas estão tremidas para as eleições intercalares e, portanto, ele não sabe bem o que fazer com aquilo. E, por isso, do momento diz, vou eliminar uma civilização, uma frase que se diz pouco, apesar de tudo. Vou-lhe à cara, diz-se muito, mas vou eliminar uma civilização, parece uma coisa do Galactus. É do surfista prateado. Faltou aqui um bocadinho dessa mitologia. Vou eliminar uma civilização e depois assim, não, vou fazer antes um cessar-fogo. Que é uma coisa totalmente errática, que é a pior coisa que pode haver em política, e particularmente na política externa. Em que ponto é que estamos neste momento, Ricardo Araújo Pereira? Que saída vê para este intervalo na guerra? Parece aquela guerra do solnado. Parece um bocadinho, mas, Carlos, vamos lá ver. Agora fazemos um intervalo. Sim, faz-se um intervalo e tal. Intervalo que já dura há bastante tempo. E ainda por cima, mesmo a ideia de contagem decrescente para o apocalipse, da primeira vez que ele fez isso, todos os canais portugueses de notícias tinham o relógio a andar para trás, e não só portugueses, vários no estrangeiro também tinham. Agora já ninguém liga, ele volta a dizer que o relógio está a contar e já ninguém põe isso, já estão a falar de outra coisa. Mas eu acho que é preciso também reconhecer aqui, porque eu não quero ser acusado de Deus me livre, de TDS, aquela Trump Derangement Syndrome, ou o que é. Eu não quero ser, Deus me livre, até porque normalmente quem diagnostica... Nem de DST também. DST também não me convém. Mas quem diagnostica essa TDS normalmente são profissionais de saúde muito habilitados, como o próprio Donald Trump, que começam a vê-los... Olha o que aconteceu ao Rob Reiner. Exatamente, morreu disso. Há um texto muito engraçado do Machado de Assis, chamado O Alienista, em que o protagonista também começa a identificar a loucura de toda a gente e de repente percebe, espera aí, se calhar maluco sou eu. E então tira toda a gente do manicômio e entra ele sozinho. Pode ser que quem sabe, às vezes a grande literatura prevê o futuro. Mas eu acho que é preciso, como eu não quero ser acusado disso, vamos tentar ser imparciais e dizer o seguinte, a guerra é sempre terrível, não há dúvida, mas às vezes é necessária. E antes da guerra, nós tínhamos no Irão um regime iníquo e o Estreito de Hormuz estava aberto. E agora temos no Irão um regime iníquo e o Estreito de Hormuz está fechado. Eu acho que valeu a pena a ideia de fechar o Estreito de Hormuz. Ao que parece, vai provocar... A economia mundial já tem alguma dificuldade em aguentar-se sozinha sem a gente a empurrar. Ao que parece, isto vai-lhe provocar alguns colapsos de consequências imprevisíveis. E, portanto, parabéns. Com o Estreito de Hormuz fechado, as perspectivas são sombrias para a economia mundial. O que é que lhe parece mais relevante, João Miguel Tavares, na estratégia em 6 pontos apresentada esta semana pela Comissão Europeia para fazer face à crise que temos pela frente? É uma estratégia que começou por... prever, por propor, não era propor, era mesmo determinar uma obrigatoriedade do teletrabalho uma vez por semana e outras medidas similares, mas que à última hora foi bastante suavizada, passando essas medidas concretas para a alçada dos governos nacionais. Agora são 6 pontos. O que é que lhe chamou mais a atenção nestes 6 pontos? Vamos ter mais um observatório, que é o Observatório dos Combustíveis.
Portanto, vamos ter a União Europeia a analisar esse projeto, mas não é. Eu também, não é descabido. Não é descabido. Também concordo que faz. Eu estou a contribuir. Falta. No outro dia fui a testar o depósito. Sim. E quando olhei para a bomba e vi lá o nome... Não, os meus próprios olhos ficaram tão abertos quando eu vi o valor. Também observei muito bem. É isso. Agora vamos ter um comissário. Mas já não vai ser obrigatório o teletrabalho? Já a não ser que os governos nacionais o queiram? Ou, há uma por coisa exemplo, que é... o car sharing, como se diz agora, as boleias. Há uma coisa que é relevante. Vocês sabem que eu esforço-me sempre para encontrar os aspectos positivos no meio das tragédias e das más notícias. E há aqui uma coisa que a van der Leyen sublinhou. Ela apresentou primeiro um número muito assustador. Ela diz, desde que o Estreito de Hormuz fechou, que a União Europeia, como um todo, pagou mais 24 mil milhões de euros em combustível, e segundo ela diz, nem mais uma pinga. Não, ou seja, não é mais 24 mil milhões de euros pelas mesmas pingas anteriores. São números que dão uma noção da dimensão. As companhias aéreas estão a cancelar voos. As companhias estão a cancelar voos e tudo isto. Qual é a parte positiva? Que é mais um impulso para aquilo que é a independência, uma tentativa de promover a independência energética dos combustíveis fósseis, uma posição onde Portugal está bem, estamos bem posicionados nesse aspecto. E há um jornalista muito famoso do New York Times, especialista em temas de ambiente, que é o David Wallace Wells, que aliás fez aquele livro que foi um best-seller, A Terra Inabitável, também está publicado cá, que ele publicou um artigo de opinião que tinha um título que realmente é engraçado, para animar um bocadinho o Ricardo Araújo Pereira, que está a precisar, chamava-se A Única Boa Notícia do Irão. E a única boa notícia do Irão era essa, é estar a promover, digamos assim, energia verde por esse mundo fora, porque já se percebeu que esta dependência dos combustíveis fósseis deixa o mundo nesta fragilidade económica. Há uma outra boa notícia do Irão, que não tem nada a ver com combustíveis, que é os vizinhos estão fartos deles. Os vizinhos estão fartos, mas já estavam há muito tempo, isso é verdade. Mas estás a ver? Anima-te! Não, já estou mais animado. Uma dada por mim e outra dada pelo Pedro. O que é que tu queres mais? Ótimo. E se quiser, pode vir a nossa boleia, porque nós fazemos car sharing já há muito tempo. Bem feito. Mas só há uma pessoa nesta mesa que não faz car sharing, nós não vamos dizer qual Porque sou um suburbano, vocês moram todos no centro de Lisboa com mordomias. Em grandes casas. O Pedro Mexia fica então ministro do algodão e é a vez de o João Miguel Tavares se tornar ministro do exemplo, bom ou mau, do seu ponto de vista, João Miguel Tavares? É mau. O exemplo é mau. Antes de mais, e antes de discutirmos o que está em causa, temos material de apoio. Os 2 líderes socialistas ibéricos, lado a lado, com José Luís Carneiro a considerar Pedro Sánchez não apenas um exemplo, mas uma inspiração. Pues estamos aquí en Barcelona y quería mandar un abrazo, toda mi confianza y mi solidaridad y apoyo y el ánimo a los socialistas portugueses. Sim, hoje o Pedro é uma inspiração para nós pela forma como tem liderado uma agenda progressista que se preocupa com a prosperidade e com o bem-estar e particularmente na defesa do direito internacional e da Carta das Nações Unidas. Hoje é um exemplo para todos os socialistas democráticos. Muito obrigado. Sim, obrigado. O abraço entre Carneiro e Sánchez. O que é que vê de errado nesta sintonia, João Miguel Tavares? Em primeiro lugar, quero assinalar que o teu plural de líder dizes líderes, não é? Porque é uma pessoa que tem um cuidado extremo com a língua portuguesa. Não é um selvagem como nós dizemos líderes. Eu digo sempre líderes. Ora, se o acento está... Se é uma palavra esdrúxula, não é? Sim. Mas ao mesmo tempo, esta questão também acentuas na mesma líderes. O Ricardo é o Marco Neves. Tu achas que... Quando a palavra é esdrúxula, nunca podes abrir a vogal E? Outras sílabas, acho um bocado esquisito. Portanto, só há uma aberta e as outras todas fechadas. Acho que é isso. Mas isto para quem acha que a língua tem regras. Pois. Que é uma questão que hoje é ultrapassada pelos tempos. Portanto, o que eu queria... diz lóderes. Pronto, então o que eu queria começar por dizer é que o Carlos Vaz Marques é um exemplo e uma inspiração. Bom prólogo. Podemos continuar? Para todos nós. Ou vamos continuar esdrúxulos? Reparem, este senhor é tão desagradável para mim que até quando o elogio, ele me trata mal. É incrível, já não sei o que possa fazer. Bom, no caso específico de José Luís Carneiro e de Pedro Sánchez, vamos cá ver. Eu assinalei já isso e queria sublinhar aqui. Era bom que a esquerda não tivesse tão desesperada que precisasse destes tipos de abraços. Porque
Pedro Sanches... Não há outro. Eu sei que não há outro. Onde é que arranjas um socialista relevante? Um socialista de peluche. Fazem um Barack Obama enorme de peluche. E o José Luís Carneiro abaça o Barack Obama de peluche. Obama para socialista, vamos indo, mas pronto. Supostamente é de esquerda. É verdade que eu gosto muito dele, mas não é por isso. Isso é porque eu sou uma pessoa centrista. Vão abraçar o peluche do Barack Obama. Agora, Pedro Sanches, nós não podemos chegar a um ponto em que, desde que haja alguém que diga, que reconheça a Palestina, diga bem de Israel e deteste o Donald Trump... Diga bem de Israel. Desculpem, diga mal de Israel. Não é diga mal de Israel, é pelo menos. Eu também acho injusto, porque criticar Netanyahu não é dizer mal de Israel. Portanto, assim, claro. Reconheça a Palestina, critique Benjamin Netanyahu com muito fervor e deteste Donald Trump, e a partir daí parece que tem uma carta branca em que vale tudo. Mas se for o único no contexto europeu a ser claro nessa matéria. Eu não sei se também é o único a ser claro nesta matéria. A parte de todos os líderes dos Balcãs. Há mais países que reconheceram a Palestina. Há muitos países que estão a criticar Netanyahu e Israel, porque se há coisas que até podem ser compreensíveis de reações ao 7 de outubro, aquilo criticar que está a fazer na Cisjordânia. Sim, mas aquilo de senso comum, não é? Com certeza, e aquilo que está a fazer na Cisjordânia é uma coisa absolutamente inaceitável. Mas e Donald Trump é efetivamente... Muito... A União Europeia não parece muito proativa, a palavra também é agora muito usada nessa matéria. Até a Meloni já se está a distanciar disto tudo. A Meloni. Da última vez que ouvi dizer, não era de esquerda. E, portanto, não é preciso este tipo de desespero. Isto porquê? Porque Pedro Sanches é uma personagem política, por amor de Deus. Muito pouco recomendável. Ele já fez de tudo. Tudo o que ele fez para se manter no poder. Fez geringonças sucessivas. Sim, mas faz geringonças em troca de uma lei da amnistia que jurou semanas antes que nunca faria. É um tipo totalmente espodurado. Tem integridade territorial do seu país. As suas pessoas de confiança, o famoso grupo do Peugeot, ou seja, Pedro Sanches também tem uma mitologia de ter dado umas voltinhas de popó por Espanha, um bocadinho como o grande Aníbal Cavaco Silva. E essas pessoas com o qual ele deu a volta à Espanha, o chamado bando do Peugeot, estão todas com alguns preso, os outros com processos de corrupção gravíssimos. Outros a explicarem-se mal e porcamente nas audições parlamentares. O Procurador-Geral de Espanha, o PGR de Espanha, é envolvido em conspirações políticas. Está o irmão a ser julgado, vai a mulher ser julgada. Quer dizer, esta pessoa não é todo recomendável. E faz-me lembrar os tempos de José Sócrates. José Sócrates, durante muito tempo... Já estavam com saudades. Já batia uma saudade. José Sócrates, durante muito tempo, teve a esquerda na mão essencialmente por duas razões. Por causa do referendo do aborto e por causa também do apoio ao casamento gay. E isso foi uma espécie daquele um dodotezinho, que limpava tudo. Não é? E eu acho que nós temos que ser mais exigentes com os nossos políticos. E este senhor ser o grande exemplo e inspiração de José Luís Carneiro, eu acho uma tristeza. O facto de Sanches ter tornado o líder europeu com uma voz mais clara a fazer frente a Donald Trump, por exemplo, no atual contexto internacional, torna-o um exemplo para a esquerda. Ricardo Araújo Pereira. Carlos, sim, repare, isto é como as estátuas, não é? A gente agora consegue arranjar motivos para derrubar as estátuas todas, porque este senhor realmente fez umas coisas admiráveis, mas depois fez outras que não eram assim tão boas. Este tipo ainda está vivo, por isso é pior ainda. E, portanto, eu tenho verificado que a direita abomina com alguma senha este político de esquerda. Não devia ser só a direita. Não, está bem, mas... Porque isto não são questões ideológicas. Repara, eu acho que é cedo para nós fazermos o reductio ad Socratorum. Tu gostavas de um primeiro-ministro que formasse governo com o Vox. Sim. Não é com o Vox, já nem falo disso, porque o Bildu, enfim, não tem palavras para descrever. Com a integridade territorial do território em interrogação? Não. Com os Açores e a Madeira no negócio? Não, com imagina, os deputados eleitos pela Madeira e pelos Açores, se eventualmente quisessem a independência nacional, a independência de Portugal continental, diziam, apoiamos o governo nesse caso. Sim, não há dúvida.
Ele não lhes prometeu isso, mas fez muitos passos, certo, mas incluindo jurídicos e perigosos. Certo, são passos de... Eu não quero desculpabilizar, mas é um político, não é? É um político. E, portanto, os amigos dele são esquisitos, é por isso é que eu acho que é cedo para o reductio ad Socratorum. Os amigos, a mulher e o irmão. Mas ele nada ainda. Ele não tem uma casa em Paris. Outra vez, mas isso tem? Não, é que isso é a redução. Mas ao que parece, os espanhóis também estão a começar a mudar de opinião, uma vez que depois de um período em que o ciclo político socialista em Espanha parecia estar a chegar ao fim, agora as sondagens mais recentes apontam para um reforço da popularidade de Sánchez. Pedro Sánchez. Será isto o toque de Trump, ou seja, uma espécie de toque de medidas político em que tudo aquilo que Trump toca acaba por isso secar? Eu acho que isso também é uma característica engraçada à qual a direita devia dedicar alguma atenção. Esta ideia de Trump apoia Orbán, os húngaros votam noutro. Canadá? Não é isso, Canadá, é a economia. Votam a economia noutro. em Espanha está a crescer pelas mesmas razões que cresce sempre. Mas é isso. Tem crescido em Portugal. É isso. Tu tens um aumento enorme de imigrantes e tens um aumento enorme do turismo. Certo. É a mesma receita. Mas o facto da economia crescer não é uma coisa pequena. É como, quer dizer, vamos dizer, digamos que se calhar a população espanhola não difere muito da população de Oeiras. Possível. Pronto. Mais altos. Estivemos a investigar isso antes do programa. Entretanto, ainda na política espanhola, a oposição de direita, o PP, e a extrema-direita do Vox chegaram a acordo para os governos regionais da Extremadura e de Aragão, um acordo em que vigora o chamado princípio da prioridade nacional. Que implicações políticas vê nisto? E de que é que se trata, no fundo, Pedro Mexia? A prioridade nacional? Trata-se de uma cedência a um nível intolerável, que é a ideia de que basta pensar num exemplo concreto, que é ao mesmo tempo o mais chocante, mas por isso o mais revelador, que é a ideia que, por exemplo, o Serviço Nacional de Saúde, o correspondente ao Serviço Nacional de Saúde em Espanha, preferirá sempre tratar um espanhol do que uma outra pessoa, eventualmente com uma situação mais grave, por não ser cidadão, não estar legalizado, etc. E a ideia de que há hospitais públicos que não tratam uma pessoa por uma razão, para todos os efeitos, é burocrática. Claro que é relevante, a nacionalidade é um assunto relevante, não é uma ninharia burocrática, mas para esse efeito é. Ou seja, o senhor não é fazer uma coisa americana, que é um sistema realmente horrível. Eu acho que isso é para lá das linhas vermelhas meramente ideológicas. Porque há algumas coisas nas linhas vermelhas que são retórica ou que são ideologia, e aí a preferência nacional é a ideia de que há um país para os nacionais e um país para os estrangeiros. Sendo que muitas vezes esses estrangeiros são elementos ativamente procurados pelo mercado de trabalho local, etc. E, portanto, uma das razões de crescimento ou de garantia de vida do Sánchez, que eu acho que é normal que toda a gente vá lá bater à porta, porque é o único líder socialista reconhecido e com alguma duração, mas o PP já está em 2 governos regionais com o Vox, Aragão e Extremadura, e prepara-se para estar provavelmente também em Castelo e Leão, quando já esteve em 5 e foi o Vox que saltou fora. E, portanto, quando o partido se comporta assim, é dizer, mas os senhores fazem alianças muito duvidosas. Diz o Cotonou, não é? Portanto, é muito complicado o PP ter moralidade nessa matéria, sendo que, evidentemente, que um partido que teve qualquer espécie de apoio de um grupo político terrorista, como é o Bildu, não estamos a falar de ser de extremas, podia ser de extremíssima esquerda. Não, são pessoas com ligações à ETA. Portanto, são assassinos. Chamar a essa pessoa consciência moral da Europa, meu Deus. O João Miguel Tavares fica então ministro do exemplo e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Agora é a altura de sabermos porque é que o Ricardo Araújo Pereira diz sentir-se taticista, uma palavra que ganhou protagonismo político no regresso de Pedro Nuno Santos ao Parlamento, e vamos ver porquê. Muito mais respeito pelo José Luís Carneiro do que pelos taticistas que estão à espera que venham tempos mais fáceis para o PS avançar. E, portanto, nem o país
nem o PS precisam de taticistas. O que nós precisamos é de gente com coragem. O regresso de Pedro Nuno Santos, quando estava a tocar para a entrada, depois de meio ano com o mandato de deputado suspenso, como é que entendeu este regresso à sarrafada, Ricardo Araújo Pereira? Não entendi muito bem, Carlos, porque... Isto é bom para ti, pá. Certo, mas Pedro Nuno Santos deixou o PS em terceiro lugar. É a terceira força no Parlamento. E, portanto, eu esperava... Já vais de humildade, não? Quer dizer, eu esperava ao menos algum recato. Recato. Concordas com o recato? Não foi meio ano de recato? Foi meio ano de recato, não chega? Não é pá, acho, sinceramente, não acho que é luto suficiente. Para a viúva, o quê? Já está com uma... já está de cor de laranja? Exatamente, sobretudo se a viúva de repente vem para a rua de biquíni. Aos gritos. Não é? Esta questão é esta. Estava uma boa comédia italiana. Viúvas de biquíni, 6 meses depois do falecimento do marido. Quer dizer... Qual é o prazo do luto para o biquíni? Não faço ideia. Depois tu faleces, quanto tempo é que a tua mulher tem para andar de biquíni? À vontade. Mas esta ideia dos taticistas, que o PS não precisa de taticistas, eu por acaso acho que precisa. Por exemplo, tinham dado jeito uns taticistas nas últimas eleições, um taticista que percebesse, espera aí, eu não vou cair na conversa do Hugo Soares e do Montenegro para eleições, porque vou levar o meu partido para o precipício. Eu não vou alinhar nesta fantochada. Tática. Sabe porquê? Porque esta história de dizer os taticistas é mais ou menos, parece um sinónimo de há aí uns políticos, não é? Há aí uns políticos que querem tomar e exercer o poder e para conseguirem obter, dedicam-se a algumas estratégias habilidosas. Exato. Mas isto tem um lado irmãos Karamazov ao mesmo tempo. O ataque ao taticismo está a ser lido como um ataque a Duarte Cordeiro, em primeira instância, que já foi o mais próximo aliado de Pedro Nuno Santos. Nesta história de irmãos desavindos, quem é o Abel e quem é o Caim? Ora bem, quem é que vai matar qual? O problema é que há um deles que já está morto no sentido de morte política, acho eu. Eu não estou a ver, não consigo conceber. Uma altura anterior em que lhe foi declarada a morte política e depois ele voltou e tornou-se líder do PS. Com certeza, mas o segundo óbito, acho eu, que é pior que o primeiro. Quer dizer, o primeiro... A morte de quincas a berro d'água. Pois, exato. Eu acho que o segundo óbito é bastante pior. Eu acho que isto faz-me lembrar, esta história de aparecer e dizer que andam para aí uns taticistas, querendo significar que o Duarte Cordeiro está na sombra a preparar a tomada do poder no PS antes de umas eventuais legislativas. Coisa inaudita na política. Inaudita. Por isso é que faz lembrar aqueles momentos, eu não vejo esses programas, mas sei que esse momento é sempre muito saliente, que é aqueles momentos do Big Brother em que uma concorrente, inevitavelmente chamada Flávia, acusa os outros concorrentes de dizerem: tu estás a fazer jogo. Que aquilo é um jogo. São todas do Norte? Diz? São todas do Norte? Quase sempre. Sim, eu não percebo. Eu também não vejo, só para saber. Isto é porque ele não vê. Mas o Norte é mais famoso. Esse aspecto é tão saliente que me chega, de facto, por vias alternativas. Esse documento. E é exatamente isso. Estás a fazer jogo. Olha que estranho. Num jogo, numa coisa que é um concurso, alguém está a fazer jogo. É esquisito, é? Só não vê porque a essa hora está a trabalhar. Exatamente, não. Mas eu depois chego a casa e papo tudo. Também viu João Miguel Tavares na recusa de Duarte Cordeiro em integrar a direção socialista, a convite de José Luís Carneiro, uma forma de taticismo à espera do momento para avançar? Eu aqui concordo com tudo o que o Ricardo estava a dizer. Nós aqui temos uma espécie de taticismo do lado e de soncismo do outro. Porque a política é também tática e mesmo Pedro Nuno Santos afastou-se muito de António Costa na reta final do governo, estava a marcar a sua posição. E Duarte Cordeiro esteve mais próximo de António Costa e, portanto, parece que começaram aí os desentendimentos com o antigo irmão político. Que também é geralmente aquilo que... É um clássico. Sim, é um clássico, a não ser que o macho alfa esteja muito bem definido.
E basta o macho alfa não estar bem definido para, mais tarde ou mais cedo, eles vão acabar às marradas. Mas se concretizar o avanço de... Excelente. Assim sim. Sim. Então vá. Se Sabes que a tourada está... Se se concretizar o avanço de carneiro, de cordeiro contra carneiro, não vai faltar material para os cartunistas. Pois não Carneiro, cordeiro versus carneiro. É verdade. E ainda por cima, porque parece que eles têm... Se tu reparares bem, eles acho que têm os apelidos trocados. Não sei se... Porque o carneiro parece mais cordeiro. E o cordeiro parece mais carneiro. Não podem carneiro superar... parece um cordeirinho. Carneiro é mais velho e cordeiro é mais novo. Não, sacrificial. É novo. Cordeiro é sacrificial, desculpa a minha costela. Não, e é fofinho. Então o cordeiro é o que Aqui se é uma leva... questão de idade. O que as imagens... Mas já houve um conflito a propósito das religiosas levam às autárquicas costas. e das possíveis coligações pós-autárquicas e da questão dos ciganos e tudo isso. Já houve um título Leão contra Carneiro. Portanto, o Presidente da Câmara de Louros. Sim, está muito zoófilo o PS. Há uma zoofilia. Entende este clima de tensão no PS, Pedro Mexia, como um sinal de degenerescência ou como um sintoma de vivacidade e vitalidade democrática? Há uma coisa que eu acho graça no Pedro Nuno Santos, que é as pessoas... quando tem alguma característica que pode ser complicada, tentam controlá-la. A agressividade dele e o vigor dele está sempre... Ele não faz o mínimo. Eu acho que a campainha não tocou, a campainha destrambelhou. Diz, não, o Pedro Nuno outra vez. Porque é evidente que aquilo que ele está a acusar... Duarte Cordeiro, mas também, hipoteticamente, Mariana Vieira da Silva, também, hipoteticamente, já lhe respondeu também. Fernando Medina, é de que, bem, estas pessoas não são daquela ala que está na liderança do PS e, portanto, estão à espera da sua vez. Como estão à espera da sua vez todos os líderes de alas que não estão no poder do seu partido. Exato. Quantas pessoas no PS estão à espera de que Montenegro caia? Isso é uma coisa absolutamente normal. Agora, ele fez uma pausa, mas não fez autocrítica, aquela boa e velha autocrítica stalinista e maoísta, mas queria só dizer uma coisa, cuidado com as selfies, não só as selfies íntimas, mas nós, durante uns anos, vimos o bando dos 4, que era Pedro Nuno, Duarte Cordeiro, Galamba e Pedro Delgado Alves, que é o mais sensato dos 4, o mais contido, e parecia que, para o bem e para o mal, para os seus fãs eram os quatro mosqueteiros, para os seus detratores eram os 4 cavaleiros do Apocalipse, mas aquilo... as coisas... É como as dedicatórias... Deslaçou. Como as dedicatórias nos livros. Para a Filipa para sempre, desculpa, a Filipa não devia ter dito. Para a Filipa para sempre. E depois, de repente, a Filipa já não está na segunda edição. Claro. É uma chatice. Está esclarecido porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara taticista. O João Miguel Tavares diz sentir-se desbloqueado para contar um belo episódio da política europeia tornado possível pelas eleições na Hungria. Um episódio em que tanto os ucranianos como os russos podem encontrar motivo de satisfação. Os russos voltam a vender gás à Hungria. Os ucranianos veem desbloqueada a ajuda financeira da União Europeia. Explique lá melhor e rapidamente esta pequena história. Tu, na verdade, já explicaste tudo. É um oleoduto chamado Druzhba, que acho que é amizade em Rússia e que foi construído durante o tempo soviético. E o que é que se passa? É um oleoduto que vem da Rússia, passa pela Ucrânia e depois é o responsável pela maior parte do combustível que chega à Hungria e também à Eslováquia. Esse oleoduto foi, em janeiro deste ano, foi atacado. Houve uma explosão, aparentemente causada pelos russos, e deixou de funcionar e, portanto, a Hungria ficou sem acesso a esse combustível. E Orbán, durante muito tempo, protestou contra isso. É uma das razões pelo bloqueio dos 90 mil milhões de euros de ajudas da União Europeia à Ucrânia, e Zelensky estava-se a fazer de despercebido. Agora, mudou o chefe na Hungria e Zelensky arranjou o oleoduto. E, portanto, isto mostra como são intrincadas estas redes, porque o que nós temos, basicamente, é a Ucrânia a arranjar um oleoduto para a Rússia conseguir fornecer combustível, petróleo à Hungria,
para a União Europeia desbloquear o dinheiro de que a Ucrânia precisa. Isto anda tudo ligado. Ao mesmo tempo que o petróleo serve para a Rússia ganhar dinheiro para atirar drones e mísseis para cima da Ucrânia. É por isso a paz neste aspecto era mais bonita. Já sabemos porque é que o João Miguel Tavares... A frase era sobre isto? Não, é sobre o próximo tema. É sobre o próximo. Já sabemos porque é que o João Miguel Tavares se declara desbloqueado. Agora vamos perceber porque é que o Pedro Mexia se considera inacreditável. É por causa da turbulência política em que o primeiro-ministro britânico está envolvido, ainda a propósito da nomeação de Peter Mandelson para o posto de embaixador nos Estados Unidos, mesmo depois de se saber da relação com Jeffrey Epstein. Quer dizer, Pedro Mexia, que Starmer não sabia, ele diz que não sabia. Sim. E agora diz também que ninguém o avisou. Isto é sobre a conversa de líderes ou líderes, que é... percebemos que houve uma série de processos de investigação sobre se o Peter Mandelson, que é bem conhecido da política inglesa há muitas décadas, tinha condições para ser embaixador nos Estados Unidos, a questão da ligação ao Epstein, mas não só. Parece que várias pessoas viram o evidente e ouvimos várias pessoas a testemunhar dizendo que havia dúvidas e foi esclarecido, e demasiadas para se tornar muito evidente. E o Keir Starmer, primeiro-ministro, diz assim: é inacreditável isto, é? Ninguém me disse nada. Realmente, as coisas que se passam neste governo. É inacreditável. Quer dizer, a hipótese desta pessoa não se demitir, eu não tenho nenhuma antipatia por ele, mas é alucinante que num assunto tão melindroso, onde obviamente ele subiu para o ar, porque queria ter uma pessoa de confiança é que ele não é, mas enfim, mas uma pessoa conhecida e uma figura importante do Labour, e portanto que ele diga, não disseram nada. Um primeiro-ministro de um país que se respeita, que disse: eu fiz isto, não me disseram, não sabia. E agora está em maus lençóis. Vamos aos livros. Eu trago esta semana um livro de viagens inigualável. Na verdade, são diários poéticos de 6 viagens empreendidas no século XVI pelo mais celebrado poeta japonês, Matsuo Bashō. Como explica na introdução o responsável por esta edição, o poeta Jorge Sousa Braga, a tradição japonesa dos diários literários de viagens já era antiga no tempo de Bashō, vinha desde o século X. Bashō, tal como os autores que o antecederam, reúne uma série de poemas unidos por secções em prosa que lhes dão o contexto necessário. Jorge Sousa Braga, que não conhece a língua japonesa, leva a cabo este exercício poético a partir de traduções inglesas, francesas e espanholas. Apesar de serem versões indiretas, ainda assim o efeito que obtemos é o de uma grande proximidade com o espírito desta poesia. Poesia e prosa feita de grande contenção e nos antípodas de algazarra, em que estamos todos mergulhados hoje. Um exemplo breve: em Níjico, uma após outra, caem as pétalas das rosas amarelas na água da cascata. Só isto. Diários de viagem e alguns poemas em prosa de Matsuo Bashō, versões e introdução de Jorge Sousa Braga, edição Assírio e Alvim. O João Miguel Tavares sugere uma viagem mais curta à Lisboa dos anos 90. Sim, que também é uma viagem pelo país, mas a Joana Stickini Vilela anda há uns anos também a fazer estes projetos e estes livros que são ótimos e muito divertidos de ler e de ver. Tem o design do Pedro Fernandes e são uns livros sempre assim muito dinâmicos, com histórias diferentes em cada dupla página. Não só palavras. Não, também tem bonecos, como mostra bem para o podcast. É exatamente para o podcast. E chegou a vez, depois dos anos 60, 70, 80, agora chegou a vez do LX90 a Lisboa, em que tudo é possível, como ela lhe chama. E isto é uma viagem na Memory Lane, não é? E há aqui curiosidades irresistíveis. Há um bocadinho de tudo. A abertura das primeiras lojas de tatuagem, a conclusão da A1 nos anos 90. Meu Deus. A abertura do CCB. Fiz reportagem na abertura da A1. Fizeste reportagem na abertura do A1. Pô, mais um clássico. Mas eu devo Mas não dizer... estou no livro da Stickini Vilela. Não, mas atenção, há uma pessoa a esta mesa que está na página 99. Eu não digo qual é, tem que ser os leitores a tentar descobrir qual de nós está na página 99. E há tudo, incluindo uma das minhas eternas e favoritas histórias, que é a exibição do clássico Império dos Sentidos,
cometidos em 1991, em que o arcebispo de Braga, Dom Eurico Dias Nogueira, disse as imordoras palavras: fantástico. Aprendi mais em meia hora do que em 67 anos de vida. E eu não percebo como isso pode ser mau. Não percebo. A aquisição de conhecimento. O Pedro Mexia traz ficção argentina. É um livro que diz ao que vem, chama-se Perder o Juízo. É da autora da Ariana Harvix, que é uma escritora argentina que tem à volta de 50 anos e que tinha publicado já tinha sido traduzido em Portugal 3 romances curtos com o nome genérico Trilogia da Paixão, e ela volta ao território. É como se ela se interessasse sobretudo por pessoas que, embora partilhem todas as nossas emoções e desejos, digamos, normais, naturais e benéficos, os perseguem com total desrespeito pela lei, pelos costumes, pela decência, pela contenção. Neste caso é uma mãe que rapta 2 filhas na sequência de um divórcio, e é uma coisa, é love it or leave it, ou seja, não é para espíritos fracos, porque é uma viagem ao fim da noite. O Ricardo Araújo Pereira traz, em véspera de 25 de Abril, uma investigação sobre o período colonial. Exato, sim, e vem ainda mais a propósito, porque na semana passada, no debate entre Pacheco Pereira e André Ventura, o André Ventura deixou a pergunta: como é que tínhamos uma ditadura assim tão feroz se no dia 25 de Abril só estavam presas 100 e tal pessoas em Lisboa? E nisto sai este livro que fornece uma boa resposta a essa pergunta. É um livro da Maria José Oliveira, chama-se Casa dos Mortos. Moçambique. É sobre Moçambique, é uma resposta a essa pergunta. A resposta é um bocadinho ríspida. Eu previno as pessoas de que ela fez o livro de uma semana? Não fez, não. É preciso algum estômago para ler isto, claro, para perceber o que é que a ditadura fez aqui. Não fez numa semana, até porque isto envolveu um trabalho enorme de pesquisa em caixotes que havia na Torre do Tombo. Evidente. E que ela descobriu e, portanto, é isso. É a resposta à pergunta que é um esclarecimento a André Ventura. Assim se conclui mais uma reunião semanal, 2 a 8 dias, à mesma hora, os mesmos de sempre, também em podcast. Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira. 25 de Abril sempre.